Fala galera, eu me chamo Fábio, sou o criador de conteúdo pro de console e também pro player do game. Cara, eu estou realmente muito animado com essa nova season. Eu estou trazendo um vídeo pra vocês que acabou de ser lançado por parte da Wargame. Eu estive aqui há 30 minutos procurando coisas sobre os tanques, montando vídeo e editando. E pra isso eu peço carinhosamente que vocês compartilhem esse vídeo em grupos de WhatsApp, Discord, com amigos que jogam WoT, para me ajudar na divulgação. Então, bora pras novidades! Galera, a Wargame simplesmente enlouqueceu e tá soltando o conteúdo da nova season, que já lançou na terça-feira. E tá postando na quinta já 2 tanques novos, cara. Eu fiquei aqui até boca aberta, porque geralmente eles postam de sexta-feira. Mas basicamente eles lançaram 2 novos tanques, 2 novas skins e 2 novos comandantes premium 3D. E aí, pra correlacionar com o tema da season, eles fizeram uma parceria com Motorhead e Rob Zombie. Pra quem gosta de rock, então, acho que a pessoa deve estar se deliciando com essa season aqui. Tanques novos, conteúdo foda e a Wargame fazendo essas parcerias que trazem, sem dúvidas, muitas pessoas pro jogo. Então, tá realmente muito bom. Vou começar aqui com vocês agora. Então, galera, nosso primeiro tópico aqui são os 3 comandantes prêmio que a Wargame vai estar lançando. Tem muita gente que curte esse conteúdo, então eu tô trazendo aqui pra vocês Lemmy, o Warpig do Motorhead, e o Rob Zombie. Duas figuras extremamente famosas do rock que vão estar presentes aqui no jogo, então eu tenho certeza que muita gente vai gostar. E o nosso segundo tema aqui, galera, vão ser as 2 skins 3D que o Wargame vai estar lançando. Skin M53, muito bonita por sinal, embora seja de artilharia, eu tenho que reconhecer que ficou muito foda. Eu estou deixando para vocês as imagens exclusivas das skins. E eles, além da M53, lançaram pro FV107, que é aquele leve britânico do modo Cold War. Eu também achei muito bonito e ficou legal. E eu realmente espero que eles tragam mais conteúdos de skin, porque fica muito bonito e deixa diferente seus tanques, né? Então a Wargame mandou muito bem nesse ponto. E aí, galera, antes de partir para os próximos 2 tanques, eu queria fazer um pedido de coração aqui para vocês. Tá gostando do vídeo? Tá gostando da minha cobertura diária do conteúdo da nova season Heavy Metal no World of Tanks? Deixa aquele like, deixa aquele comentário e compartilhe para aquele seu amigo que joga o jogo, para aquele seu grupo de Facebook, ou até mesmo no grupo do seu Discord, do seu clã, ou de pessoas que jogam o jogo. Eu estou trazendo aqui coberturas diárias. A Wargame posta alguma coisa, eu já venho aqui trazer para vocês super bem editado e elaborado. Então a troca que eu peço para isso é vocês fortalecerem assim meu trabalho, e me motiva demais, porque já são 1000 views na última semana e eu tô feliz demais com esse resultado. E agora, partindo aqui para os próximos 2 tanques e fazendo uma breve contextualização, a Wargame ela postou hoje, muito provavelmente para gerar um hype. O patch notes provavelmente dos tanques vai sair amanhã, na sexta-feira. Então eu estou gravando esse vídeo 3h48 da tarde. Deve ser umas 6h48 UTC para quem está assistindo de fora. Então acho que sexta-feira, daqui umas 24 ou 25 horas, eu acho que já vamos ter todos os dados desses tanques aqui atualizados. Eu tive acesso exclusivo aos dados do Tier 10. Então fiquem aí até o final, que eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês, super show. E aqui, galera, partindo pro nosso primeiro tanque, Dragula T55 AGM. A Wargame ela tá simplesmente lançando 2 tanques de Era 3 em um espaço de uma semana. Acabaram de lançar o Leclerc T4 na nossa Season Heavy Metal na terça-feira, e agora eles realmente já colocaram outro tanque aqui. Eu tô esperando bastante desse veículo, porque ele parece ser bonito, vai ser um soviético, vai ser um tanque médio, então eu realmente estou ansioso para ver como que esse tanque vai sair no campo de batalha. E ele tá com uma skin fantástica, assim como o nosso próximo tanque da lista. O próximo tanque da lista, que é o Objet 452K, um heavy tanque de nível 10, com a skin do Motorhead, tá? Eu não falei isso pra vocês, mas o Dragula vai ter uma skin do Rob Zombie, então o Motorhead vai ficar com essa skin aqui pro Objet 452K. É uma skin que tá muito bonita e é um tanque que parece que vai ser bom também. Eu tive acesso exclusivo aos dados e informações sobre o tanque no WoTPC, e eu vou trazer aqui para vocês como uma mini tank review. Obviamente, lembrando que para todos eu vou estar trazendo esses conteúdos na terça-feira, e se eles lançarem o patch notes, amanhã eu também posto alguma coisa. Então, eu tô fazendo uma cobertura super especial aqui das informações do jogo. Então, terça-feira eu provavelmente farei uma live e jogarei com os tanques, e quarta-feira que vem eu irei trazer um vídeo super especial dos novos 2 tanques. Então, já se inscrevam aí e não esqueçam de perder os próximos conteúdos. E agora bora partir para análise. Então, galera, enquanto eu estou falando de maneira super animada, eu estarei deixando para vocês todas as fotos das informações do tanque. E aí eu iria querer falar com vocês aqui também
A começar contextualizando o tanque. Ele é um tanque pesado, um soviético de nível 10. Obviamente esses dados são aqui do OTPC, então provavelmente a Wargame vai mexer em alguma coisa ou outra, talvez um buff, talvez um nerf, a gente nunca sabe o que eles vão fazer. Mas ele tem 2.400 pontos de HP, uma velocidade máxima de 40 km por hora, um reverse de 17 km, uma penetração de 260, 320, 65 mm, e um dano médio de 560 nas duas primeiras balas e 700 na bala explosiva. Esse tanque aqui, ele tem como bala padrão AP, fazendo 1000 metros por segundo, uma hit fazendo 950 metros por segundo, junto com a HE com a mesma velocidade. Já aqui na parte de sobrevivência, vemos ele aqui com uma blindagem de chassi de 210 mm na parte frontal, 100 mm na parte lateral e 50 mm na parte traseira, com uma blindagem de torre que parece ser muito angulada, mas que tem 130 mm na frontal e na parte lateral e 60 mm na parte traseira. A gente também destaca aqui 390 metros de view range e 730 metros de sinal. Então, eu acho que esse tanque aqui, a depender da blindagem dele, talvez ele fique bom, porque essa torre aqui ela parece ser muito angulada e baixa, né? Então, acho que o tanque não vai ter ponto fraco ali de cúpula. Eu ainda posso até ver uma gameplay para tirar mais conclusões, para trazer mais um vídeo para vocês amanhã, caso eles lancem um patch notes. Mas as minhas primeiras impressões iniciais sobre a parte da sobrevivência é essa. E agora, partindo para as características de arma de dentro do tanque, nós vemos que ele tem 560 de dano médio, 30 capacidade de munição, então a depender do reload dele ele vai ficar com pouca munição. Ele tem uma penetração, como eu havia dito para vocês no começo, de 260 na bala P, fazendo 1000 metros por segundo, 950 na hit e 950 na HE. Ele também tem um reload base de 14 segundos, uma precisão a 100 metros de 0,38 e tem 7 graus de depressão com um tempo de mira de 2,5 segundos. 7 graus de depressão para um soviético num perfil baixo do tanque, eu acho que pelo menos nessa parte está ok. Então, essa foi a parte do poder de fogo dele. E aqui, galera, na mobilidade dele, vemos que ele tem um motor de 880 cavalos e uma velocidade máxima de 40 km por hora e 17 km de reverse. O objetivo foi isso, e aí eu vou ficar bem de olho a respeito se eles lançam algum conteúdo a mais. Tá prometendo demais essa season, não tem nem 4 dias de temporada e a gente tá vendo enormes mudanças, enormes introduções do jogo, algo que tá chamando muito a comunidade, tanto que eu consigo refletir isso no número de views do meu canal, tá realmente muito legal. E aí eu faço novamente o convite para vocês acompanharem mais vídeos sobre o meu canal. Eu tô produzindo conteúdos diários, então se você gostou, deixa o like, comente algo e mande pros seus amigos. Valeu, galera, tamo junto!